Ainda mais falar de um tema como esse, né? A gente certamente tem percebido, e eu sempre digo que a gente não precisa ser um grande estudioso do comportamento humano, ou algum grande pesquisador da sociologia, da história, da filosofia, que a gente está num momento meio complexo da história humana. E que, por isso mesmo, em momentos como esse, a gente corre o risco de, em meio a uma crise, e não se preocupem que eu não vou falar de crise econômica, porque aqui é para trabalhar contra a depressão e não a favor da depressão, né? E em meio a uma crise que não é somente econômica, é uma crise de valores, é uma crise que se estabelece numa transição profunda pela qual nós estamos passando do ponto de vista histórico. A vulnerabilidade aumenta muito, porque aquilo que nos sustentava antes, valores, formas de educar filhos, padrões de cultura, começam a ser questionados a um ponto que a gente fica meio que perdido, né? É nessa perspectiva que um grande filósofo que faleceu ano passado, Zygmunt Bauman, vai definir este momento como sendo um momento de liquidez, de uma modernidade que ela de tão fluida, tão mutável, a gente não percebe, quando a gente tenta entender uma coisa, ela já mudou. As mudanças são muito velozes. E, obviamente, num processo como esse, a gente tem uma sensação de declínio moral. A gente tem uma sensação de que a gente tem perdido certas coisas. E eu estou dizendo sensação repetidamente porque é apenas uma sensação, não é a verdade. A bem da verdade, esse sentimento que hoje está mais forte na gente no Brasil, porque nós estamos em crise econômica, porque quando a gente está indo para o shopping comprar roupa, a gente esquece que não está feliz ainda. Quando todo mundo está comprando, mesmo que seja em 60 prestações, acha que está feliz. Quando você pode pagar as contas da classe média, você acha que está tudo resolvido. As crises, elas evidenciam quantas coisas não estão sendo resolvidas, e aí aumenta, né? Porque a gente deixa de usar o antidepressivo shopping center, aumenta a sensação de infelicidade. Mas essa sensação de infelicidade, ela é um pouco falsa. E é importante dizer um pouco sobre isso, porque, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um subitem que fala sobre tormentos voluntários. Ou seja, a quantidade de dor que a gente não tem, mas que a gente cria. E que provoca angústia, depressão, doenças de todas as ordens. Alguns estudos mais recentes localizaram em que momento o sentimento de desencanto com a humanidade cresceu nessas últimas 3 décadas. Houve um evento preciso que começou a fazer com que esse sentimento eclodisse, que foi a fundação das redes de TV 24 horas. Se você tem uma rede de TV que tem que transmitir notícias 24 horas, você há de convir comigo que chega um ponto que não tem mais o que falar. Não é verdade? Então, se eu tenho uma rede de TV que transmite 24 horas e não tem mais notícias, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar notícias que acontecem no mundo inteiro e apenas reverberar. Se você assistir qualquer uma dessas TVs, seja uma TV americana, brasileira ou as muitas que a gente tem, você vai ver que as notícias são as mesmas, que as imagens são as mesmas, porque elas são transmitidas por redes de pool de TV que oferecem esse produto para as muitas TVs. Então você acorda de manhã aqui em Vitória, né, olhando esse mar lindo e resolve ligar a sua TV. E aí você começa a ouvir o seguinte: um caminhão-bomba explode no Iraque. Mineiros são soterrados numa mina de carvão na China. E aí começa um tiroteio no Rio, mais uma vítima de bala perdida. Depois de 5 minutos, você só ouve desgraça. Porque eles fazem uma coletânea da desgraça humana. E a sensação que você tem é: esse mundo está desandando. Dificilmente se transmitiria ou se teria ibope se divulgasse que nesse mesmo momento em que tudo isso aconteceu, muita coisa boa aconteceu. Por exemplo, provavelmente aqui em Vitória, em Vila Velha, acontece na segunda-feira de manhã, os jornais de rádio transmitindo de manhãzinha aquele momento, como foi bom o fim de semana, né? Geralmente a narrativa é assim: final de semana sangrento na Grande Vitória. Uma voz desse jeito, né? Aquela coisa de polícia no rádio. Você vindo no carro tenso, né? Aí começa a falar quem foi violentado, tal. Quem divulga que nesse final de semana várias pessoas, católicos, evangélicos, espíritos, foram para hospitais, distribuíram sopa,
visitaram cancerosos, consolaram pessoas. Quem divulga isso? Imagine se a gente pudesse pontuar uma divulgação justa das duas coisas. Você perceberia que existe mais bondade do que maldade. E eu posso fazer um teste agora para provar para vocês. Topam? Façam um elenco na mente de vocês de quantas pessoas você levemente antipatiza ou até possa odiar. Tenta contar. Eu antipatizo a fulano eu tenho muita antipatia e fulano eu odeio. Tenta contar quantas pessoas você tem nesse rol de antagonismo. Só contando mentalmente. Não divulga. Porque vai que alguém está aqui e está na tua lista. Não é bom. Não é verdade? Mas vamos pensar agora numa outra lista. Quantas pessoas eu levemente simpatizo até amo profundamente? Tenta contar. Você não consegue. Você ainda está aí elencando, gente. A primeira não passou de 10. Se passou, me procura depois. Está precisando de uma help. Mas você começa a perceber, pô, você tem tanta gente legal na minha vida e algumas pessoas que eu não gosto muito, por que eu acho que o mundo está ruim? Primeiro que a gente tem uma ênfase no mal muito grande. A gente dá uma ênfase, a gente dá um ibope pessoal ao mal. Se você trabalha num ambiente e de repente tem 30 pessoas que trabalham com você numa certa sala e você está com raiva de uma pessoa, mas você gosta das outras 29, de quem você lembra domingo de tarde? Amanhã vou ter que olhar para a cara daquela miserável. Não é assim? Embora você tenha 20 pessoas que você gosta e que vai compartilhar como foi seu final de semana, mas você está concentrado naquilo. Por isso Paulo nos dá um conselho fantástico. E é um conselho que ele não é um conselho alienado, não é uma, digamos, uma visão poliana do mundo, né? A partir daquele romance adolescente poliana, que ela sempre via somente o lado positivo da vida. Paulo dá um conselho muito mais sábio. Ele diz assim, vê tudo, mas retém o que é bom. Ele não está dizendo assim, seja idiota e pense que o mundo é cor-de-rosa, não. Ele está dizendo, não, observe tudo. Tenha consciência de todas as coisas. Agora, disso tudo que você vir, retenha o que é bom, aquilo que de fato é útil. A gente faz uma continha meio contrária, né? A gente vê um monte de coisa aí e tem gente que tem aquela capacidade de chegar e só ver o defeito. Divaldo uma vez fez uma palestra dizendo que comumente as pessoas costumam ir à Mansão do Caminho e algumas pessoas chegam assim, Divaldo, assim, está faltando isso aqui. Você chega num lugar daquele tamanho, parece uma cidade, cheio de coisas, parto natural humanizado, um conjunto de coisas, e você diz, está faltando isso. Aí Divaldo faz assim, ô meu irmão, minha irmã, que bom que você diagnosticou isso, porque eu tenho certeza que você tem a solução e é você que vai dar ela. Porque a crítica ela só é válida sob algumas condições, que você esteja dizendo algo que é correto, que é justo, que você tenha, além da observação, a solução, e o mais importante, que você faça parte dessa solução. Se não, silêncio. Né? Se você não vai contribuir, se você só vai apontar, não tem uma solução e não vai resolver, silêncio. Porque, como diz André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Mas tem uma coisa que a gente reverbera, é o mal. E quem tem grupo de WhatsApp, que levante a primeira pedra. Né? Então, assim, a gente primeiro precisa perceber isso, que a gente dá uma ênfase ao mal e que dá essa sensação de depressão coletiva. Observa como é a transmissão na mídia. Esse será um dos piores natais. Aí é a conclusão. Porque as vendas nos shoppings cairão 7%. Olha o conceito de bom Natal. O conceito de bom Natal é o poder de compra que você tem para fingir felicidade no final do ano, recebendo pessoas que passam o ano torcendo contra você e que você vai esnobar no final do ano. Às vezes é constrangedor certos ambientes familiares, porque as pessoas estão muito mais competindo e vendo quem prosperou durante o ano do que compartilhando e se congratulando no momento de fraternidade. Esquecendo o verdadeiro sentido dessa festa, que não é de Papai Noel, mas é daquele que sim é a nossa mais alta esperança. Mas vamos tentar entender um pouquinho
Primeiro fazer uma rápida passagem do ponto de vista dos estudos psicológicos para entender transtornos emocionais, para a gente chegar na solução, como sempre tem, como sempre encontraremos no Evangelho de Jesus, a solução para todas as dores da alma humana. Bem, primeira coisa é que quando a gente começa a observar uma variedade de comportamento humano, a nossa variedade de comportamento humano, das pessoas com quem a gente mora, dos nossos familiares, colegas de trabalho, de universidade, enfim, a gente faz algumas perguntas, né? Por que algumas pessoas são vulneráveis e outras não são? Né? Numa mesma situação, as pessoas passam por uma mesma situação e as respostas são tão diferentes. Depois, por que uns se deprimem e se matam diante de dificuldades e outros se fortalecem e crescem? Também a gente poderia se perguntar como é que nós podemos construir uma competência em nós que nos capacite para enfrentar a vida. E, finalmente, qual é a visão que o Evangelho de Jesus nos oferece para que a gente possa lidar bem diante deste mundo no qual nós encontramos? Seriam questões que, se a gente observar, a gente sempre se pergunta isso, né? Depois eu queria um copinho desse vazio, só para fazer um exemplo, Kleber, eu agradeço. Está vazio? Beleza, já estava me esperando. Aqui, isso. É o que a gente chamaria o desenvolvimento das competências emocionais. Então, começou-se a tentar entender, isso ainda falando de psicologia, não entrei no Evangelho. Quais seriam, de onde viriam as características que em nós forjaria competências? E se começou a dividir as variáveis, numa pesquisa, variável é apenas aquele que varia, somente. O que é que varia de um ser humano para outro? Isso é o que a gente chama de variável em pesquisa. O que teria como contribuição para a formatação de uma personalidade? Então, primeiro a gente tem o QI, que é a capacidade de desenvolvimento intelectual que o indivíduo tem. Será que essa seria a resposta? Por exemplo, indivíduos que têm mais cultura são menos vulneráveis que indivíduos que têm menos cultura? Não. Você conhece pessoas inteligentíssimas, depressivas e pessoas simplérrimas, super felizes. E o contrário também. Não é? Então, não seria o QI. Seria o ambiente no qual o indivíduo foi educado? Sim. Todo esse conjunto de possibilidades que cada um de nós tem, mesmo nas culturas de um país, de uma cidade, de uma região, também não. Certamente tem gente com depressão aqui, como tem gente com depressão em Paris. Não acontece isso. A mudança da paisagem não resolve a dor da alma. Seria a cultura na qual nós estamos inseridos, por exemplo? Seria, por exemplo, sermos latino-americanos, falarmos português, termos uma colonização portuguesa, nos tornaria menos vulneráveis à depressão do que, por exemplo, ser um dinamarquês ou ser um chinês? Isso também não é estatisticamente comprovado como uma variável significativa. Seria o gene? Será que nós teríamos uma tendência? E aí você tem pessoas que têm avós e pais depressivos e a pessoa é feliz. E tem pessoas que não têm nem avô nem pai depressivo e é uma pessoa depressiva. Então, a variável genética também ainda não é capaz de explicar isso. Seria, então, a condição social na qual nós nos encontramos, ser uma pessoa rica, pobre ou de classe média baixa? Você vê quantas pessoas que não têm dinheiro, que têm uma vida simples e você percebe felicidade. Eu uma vez fui fazer as chamadas caravanas do Evangelho, que deve ter aqui também, né? Você vai, reúne o pessoal no centro e tem famílias que estão solicitando a implantação do Evangelho de Jesus no lar e a gente vai levar, se divide os grupos em carros, pegamos os bairros, chegamos naquelas casas e eu tive uma oportunidade de ir numa noite ir para 3 casas, mas 2 me chamaram a atenção, porque uma delas era extremamente humilde, mas muito humilde. Quando a gente chegou lá, a mulher estava fazendo um café numa lata de leite ninho, isso nos anos 80, né? Eu era adolescente nessa época. E ela estava servindo o café em copos que eram reutilização de vidrinhos de Nescafé. Então, quando eu vi aquela cena, a primeira coisa que me deu foi repugnância, eu sou bem franco. Eu fiquei com nojo, mas eu pensei, eu não tenho direito de manifestar isso para ela. Eu tenho que tomar um café, porque certamente talvez ela só tenha esse café aqui. Mas era interessante que ela e os filhos manifestavam uma alegria muito grande. E aquilo me deixava meio desconcertado. Como é que eles tinham E não era uma coisa forçada. A gente percebia uma harmonia. Apesar de ser muito simples aquele lugar, havia uma harmonia tão grande que ficou... A gente, no final, se perguntou se a gente foi fazer o Evangelho ou eles foram fazer o Evangelho na gente. E, na sequência,
daquela casa, nós fomos a um condomínio fechado. Uma casa de quase 1.000 metros quadrados, com piscina térmica, academia particular, sabe? Aquela decoração toda pensada para o arquiteto, um spot em cada tela de óleo, flores naturais, e uma tristeza naquela família, uma distância, uma frieza entre todos, que contrastava tanta beleza externa e tanta pobreza interior com o ambiente anterior, que era de tanta pobreza externa e tanta riqueza interior. De modo que hoje em dia é muito claro para as ciências do comportamento humano que não é o que acontece comigo que me torna mais ou menos feliz, é como o que acontece comigo reverbera dentro de mim. Estando sempre aqui, dentro de mim, o segredo de como eu vou ler o mundo de forma feliz ou infeliz. Então, certamente a condição social também estaria descartado como possibilidade. Seria condição, por exemplo, de ser homossexual, de ser heterossexual, ou seja, seria condição genética de ser homem, de ser mulher, né, de gênero? Também não. Não existe nenhum tipo de evidência científica de que os grupos são mais ou menos sujeitos a um processo depressivo. E aí se começa a tentar todas, né, as possibilidades, até que as pesquisas começam a apontar uma coisa estranha. Porque no início é o seguinte, as pessoas começam a querer dizer que existem explicações, sempre materiais. Então você vai para um congresso de psiquiatria, de psicologia, e o indivíduo vai dizer que o trauma, por exemplo, pode ser o responsável por uma depressão. Aí, mas o indivíduo é gêmeo univitelino, tem o mesmo código genético e um é depressivo e o outro não é. Aí você vai dizer, não, sabe por que acontece? É porque um dia João estava em casa com febre, e Pedro foi para o colégio. Nesse dia, o pai deles brigou com a mãe, bateu nela, mas João viu e Pedro não viu. João se traumatizou e, por causa disso, ele ficou com tendência depressiva. É uma explicação razoável. Mas e quando a pessoa é gêmeo chipófago, que nasce colado, e que não pode descolar porque morre, e que são completamente diferentes? Como é que você explica? Eles estão sempre no mesmo lugar, na mesma hora, vendo sempre a mesma coisa. Aí aqui você acaba com o argumento que tudo tem que ter uma explicação externa material. E aí depois de um tempo eles começam a perceber o seguinte, que tem alguma coisa, é assim que eles definem, alguma coisa na personalidade das pessoas é intrínseca. Vem com ela. De onde? Eles não conseguem dizer ainda, entende? Alguma coisa é intrínseca. Bom, depois que eles concluíram que alguma coisa era intrínseca, eles começaram a fazer um monte de pesquisas para o quanto é intrínseca e o quanto é extrínseca. O quanto vem com ela e o quanto ela aprende com o ambiente, com o gene, com a história, com a cultura, com a condição social, sexual dela. E o quanto já vem com ela. Aí as pesquisas começaram a se debruçar sobre isso e chegaram à conclusão de que 50% da personalidade, olha como é que eles chamam, todas as pesquisas de geneticistas comportamentais cruzadas estatisticamente, resultou num relatório publicado no qual atribuem uma porção, mais ou menos 50% da personalidade, olha que legal, a um misterioso perpetrador que eles denominam de ambiente não compartilhado. Não é bonito? Em vez de dizer reencarnação, fica assim, misterioso perpetrador de um ambiente não compartilhado. Não é que a ciência seja ateia, gente. Não é que o cientista queira negar Deus. Eles buscam a verdade a partir de um paradigma montado para a construção da pesquisa científica. Esse paradigma começa a avançar a um ponto tal que daqui a pouco eles vão, surpresa, Deus existe. E quando eles diagnosticarem isso, através das pesquisas, porque Deus é muito evidente no mundo, eles vão divulgar mais Deus do que a gente. Porque eles vão ter uma convicção inabalável de que, sim, existe um ordenador no universo. Então, se nós temos isso, nós podemos pensar em alguns exemplos. Vocês assistiram aqui aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Um filme indiano. É um filme que tem 3 personagens, Jamal, Lakita e Salim. São 3 crianças que os pais são muçulmanos e são assassinados por Sikhs indianos no início do filme. Na Caxemira, na região norte da Índia, é um estado que ele é muito
entre muçulmanos e hindus e é disputado ainda hoje por Paquistão e Índia. E aí eles têm os pais assassinados na frente deles, passam a ser moradores de rua, e você vai percebendo que um irmão vai se envolvendo com o crime e com as drogas, e o outro vira um trabalhador comum de call center. E que enquanto que as experiências, as mesmas, de profunda dor, de profunda degradação moral, de profunda humilhação, marcam Salim de forma negativa, que ele se vê justificado aí para o mundo do crime, o mesmo ambiente, a mesma dor e a mesma angústia em Jamal provoca nele uma capacidade de dar uma resposta positiva à vida. De modo que a gente percebe que não foi o que aconteceu fora que determinou o comportamento, foi como o que aconteceu fora reverberou com o que tinha dentro de nós. Aí, a partir daí, se começou a fazer as pesquisas sobre resiliência, que é um termo que hoje tem se tornado comum, que a gente tem ouvido em vários lugares, a gente tem percebido isso em várias pesquisas, e que eu vou explicar de forma bem simples aqui para vocês. Resiliência seria, no conceito da física, a capacidade que os objetos têm de voltar ao mesmo ponto depois de sofrer uma determinada pressão. Por exemplo, esse copo tem uma certa resiliência. Se eu apertar até aqui, imagine que isso é um trauma, imagine que isso é uma pessoa e que aqui é um trauma. A dor chega até aqui, mas o indivíduo é resiliente até esse ponto, e aí quando passa a dor, ele volta ao normal. Isso é uma resiliência boa. Só que nós temos um nível de resiliência, cada um tem mais ou menos. Se a dor for além da minha resiliência, possa ser que o trauma ou o que aconteceu não me dê espaço para o retorno. Aqui eu posso retornar, mas aqui não. A resiliência desse copo só ia até aquele ponto que eu apertava e ele voltava. A partir daqui, ele jamais voltará a ser daquele jeito. A grande questão seria então, eu posso ampliar a minha capacidade de resiliência? O que é que vocês acham? Quem acha sim, diz que 0800, 2001. Sim. A verdade é que a resiliência, no início dos estudos, pareceu ser uma capacidade extraordinária das pessoas. Mas a resiliência, na verdade, é uma capacidade ordinária. Não quer dizer que ela é ordinária por ser desinteressante, é porque ela é comum. Ou seja, a resiliência não é algo especial, é algo que todos temos, mais ou menos. Mas aí eu tenho que aprender a desenvolver. O que a gente tem visto recentemente, especialmente na educação que os pais estão dando aos filhos recentemente, é que eles estão comprometendo gritantemente o desenvolvimento da resiliência dos filhos. Eles se colocam como tanta superproteção que eles inibem a criança, que tem toda a competência, de desenvolver uma capacidade de responder à vida, tentando sempre suplantar e sempre resolver, jamais dizer não e nunca permitir sofrer. No final, infelizmente, criam indivíduos altamente incompetentes. De modo que dramas que para muitos de nós aqui foi comum, como receber apelido na escola, né? Hoje traumatiza e leva para o terapeuta. Não é assim? Que acabar o namoro nos levava a ouvir uma música, chorar. Eu lembro que eu escutava: quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Chorava, me acabava de chorar. Um dia minha mãe perguntou por quem eu estava apaixonado. Eu disse: ninguém. Ela disse: você está chorando porque eu estou apaixonado. Ela disse: por quem? Por ninguém. Porque a adolescência você fica assim, vulnerável demais. Mas ninguém se matava por isso. Ninguém se matava pela rejeição. A gente sabia que simplesmente eu podia me apaixonar por alguém, e era muito comum, que nem sabia que eu existia. Né? Teve gente que você amou uma vida inteira que nunca soube nem que você existia no mundo. Eu, por exemplo, fui apaixonado por Simone. Imagina. Você soube até que ela está morando aqui, né? Pois é, mas passou, fica tranquilo. Essas coisas dão e passam, né? Então, na verdade, se a gente observar, essas características que nós tínhamos no passado, a gente enfrentava porque nós tínhamos, dos nossos pais, uma resposta de que resolva. Se você chegasse: mamãe, estão me chamando de 4 olhos, quando eu usava óculos, quando eu era criança.
Ela fala, se ficar dando importância, vão chamar mais ainda. Hashtag todo apoio do mundo foi dado. Né? Só que era verdade. Quando eu voltava para o colégio, ficava suportando 4 olhos sem dar ibope, mesmo que eu estivesse morrendo por dentro, perdia a graça. E eu descobria que eu resolvia aquilo sem precisar chamar minha mãe para ela ir falar com a coordenação, ameaçar me tirar do colégio e gritar com a professora, que é o que acontece hoje. E a qualquer dor, você instala os office boys dos filhos, papai e mamãe, para resolver. Só que eles não vão ficar aqui para sempre. E o que vai acontecer quando você não puder resolver para o seu filho? Ele se mata. Porque era para ter aprendido naquela época a desenvolver aquela competência. Superproteção destrói. Parece amor, mas não é. Porque que amor fortalece e não destrói a pessoa. Hoje é tão comum esse nível de educação descompromissado com desenvolver competências que a gente tem visto isso. O ano passado, em dezembro, foi publicado um artigo nos Estados Unidos que disse que o índice de suicídio, aliás, mortes por suicídio, entre crianças de 10 a 14 anos, lá mata mais do que acidente de carro. Você já imaginou? O que levaria uma criança de 10 anos a se matar? Se não uma profunda incapacidade de aceitar a vida como ela é. Veja quantas pessoas sofrem porque não aceitam a vida como é. Se você for observar o psiquismo de reclamadores compulsivos, você vai perceber que tem um discurso muito claro. Eu não aceito a vida como ela é. Eu não aceito quem eu sou. Eu não aceito a altura que eu tenho, a cor do olho. Eu não aceito minha família. Eu não aceito minha condição social. E isso desenvolve uma revolta que vai desenvolver uma depressão, em que você vai culpar o passado por seu presente infeliz, ou uma ansiedade, em que você vai pensar que no futuro está uma resposta para esse momento infeliz. É como se 45% das pessoas ficassem presas ao passado e 45% presas ao futuro. 90% das pessoas numa grande ilusão de que tem culpados no passado ou de que tem salvadores no futuro. E pouca gente agindo sobre si mesmo, percebendo que a solução se encontra na própria mão, na própria forma de viver a vida. Mas é muito bom ter quem culpar. Mas esse é o tema da noite. Perdão. Certo? É muito bom ter quem culpar. Então a gente começa a perceber o seguinte, que essa fragilização, ela pode ser resolvida no momento em que eu desenvolvo competências. E aí a gente começa a perceber que a resiliência é um conceito clássico que diz o seguinte, que é uma capacidade universal, ou seja, de todos, que permite a uma pessoa, grupo ou comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades da vida. Olha que coisa legal. Eu vou desenvolver poder de enfrentar a dor e não evitá-la. Porque muita gente tem a fantasia de que não quer que sofra. Sabe aquela prece de manhã que você faz assim, Jesus, obrigado por mais um dia, me abençoa para que não esteja nenhum problema no trabalho, para que seja um dia bom, tudo em paz, tudo tranquilo, todo mundo sorrindo, não tenha pressão para cumprir meta, que o professor dê uma aula light, que a prova seja fácil. Ou seja, muda o mundo todinho para ficar legal para mim. Tudo só para o meu capricho pessoal. Né? Quando você podia pedir assim, papai, não importa o que aconteça, me dá a capacidade de resolver e superar. Imagina, amanhecer o dia querendo que não tenha abacaxi para descascar. Não, me tem uma faca para eu descascar. É mais fácil ele me dar uma faca para eu descascar do que tirar todos os abacaxis do mundo para eu não sofrer. Deus não faz isso, porque Deus sabe do nosso potencial. Ele não nos menospreza, não seria a palavra, não seria menosprezar. Ele não nos subestima, como alguns pais subestimam os filhos achando que eles são incompetentes. E isso vem de uma ideia. Veja só. Quem aqui pagou moral e cívica quando estudou? Levante a mão, sem constrangimento. Assuma a idade que tem.
Tudo bem. OSPB. Pagou, né? Tudo bem. Lembra-se da nossa infância, nós tínhamos três opções de tênis. Conga, Quixuta e Bamba. Não é não, Dani? Havaianas e do pé, que quando torava a gente botava um prego para continuar usando, o que não é significado de capacidade mental de antecipar a tendência mundial de reciclagem, mas era pobreza mesmo. E outra coisa é que a gente descobria muito francamente na fase da nossa infância pobre que a gente não compra roupa nem troca de roupa. A gente vai recebendo. E aí você descobre que pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Ela lhe escolhe, você não escolhe ela. Enquanto aquilo não vira um mulambo, alguém usa, né? E aí você passou dificuldades, você teve que sair do interior, você pegou uma bicicleta para chegar no mundo, para ir para um grupo escolar, né? Passou necessidade, foi morar na casa de parente, no começo é legal, depois você é humilhado, não é assim? Você passou por tudo isso, aí você foi lá, você fez um esforço descomunal, e aí você conseguiu estudar, você conseguiu de alguma forma vencer na vida. E quando está tudo resolvido, que você casa e tem filhos, você tem a infeliz ideia de pensar assim: os meus filhos não vão passar por isso. Que ideia lamentável. Porque foi exatamente porque nós passamos pelo que nós passamos, que nós nos tornamos quem nos tornamos. Eu não estou dizendo aqui que você vai botar seu filho para usar a roupa dos outros que você pode comprar. Mas é que você não pode facilitar, porque a dificuldade forjou em você fortaleza. Portanto, a partir da proposta do Evangelho, nós percebemos um Deus que nos capacita, mas não entrega. Ele não entrega nada pronto. Tá, tem gente que hoje faz uma inversão teológica e acha que Deus é o dono das Casas Bahia, que vai dar coisas para você. Aliás, dar coisas para Deus é o mínimo, porque Ele é dono do universo. Dar uma TV para você é o mínimo. Mas Ele tem muito mais do que isso para dar. Muito mais que isso. E aí, quando você percebe que a proposta do Evangelho é uma proposta de fortalecimento do ser e de autorresponsabilização pelas próprias conquistas, você deixa de ter o jogo infantil de culpar o passado ou ter expectativas sobre o futuro. Porque se você observar as pessoas que têm esses transtornos mais clássicos, existe uma insatisfação com a vida e uma culpabilização dos outros. É o discurso da vítima. Não que não exista pessoas que tenham transtorno, que precisem ser medicado, que precisa ser tratado, mas quando há uma mudança de atitude e de visão de mundo, aí sim começa a cura. Se você for observar quem saiu do esquema de monoideia, ideia única, você vai perceber isso. Quando a gente chega aqui na obra de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, existe um capítulo em que ele fala sobre as predisposições mórbidas. O nome é bem interessante, que diz o seguinte: nós temos predisposições para a morbidade, para a doença. Ou seja, eu tenho uma predisposição, mas eu posso ou não desenvolver. No nosso código genético tem predisposição para qualquer tipo de doença. Câncer, o que você imaginar, está aqui. A grande questão da medicina hoje não é saber que gene gera tal doença, eles já sabem. O genoma humano já nos permitiu identificar isso muito claramente. A grande questão é como se dispara a doença. Exemplo, se começou a investigar sobre os genes que provocam câncer de mama e se descobriu que existem uns que são muito fortemente indícios de câncer de mama, que eles chamam de proto-oncogene. E aí, se você teve uma irmã, uma mãe que teve câncer de mama, você termina sendo indicado por alguns médicos a fazer uma mastectomia preventiva para evitar o desenvolvimento do câncer. Só que eles começaram a perceber que tinham jovens que tiravam a mama e desenvolviam o câncer do mesmo jeito, que tinham jovens que tinham todos os oncogenes de câncer, não desenvolvia, e tinham jovens que não tinham nenhum oncogene e desenvolvia. Aí eles ficaram: de que adianta saber qual é o gene que dá, se a gente não sabe qual é o gatilho que dispara? Foram investigar o que dispara a doença. E aí chegaram no comportamento.
Não é que é para todo mundo, mas que na maioria dos casos, a maior parte das doenças está relacionada a ressentimento. Percebe? O nome da palavra, ela não é explicativa para você, ó. Ressentimento. Significa sentir de novo. Será que se eu ficar e voltar no passado e ficar assim, poxa, Kleber me machucou há 10 anos atrás. Quando eu penso isso, me afeta? Mais, menos, na mesma intensidade da época? Como é que vocês acham que acontece? Vamos fazer uma experiência? Vocês já assistiram um filme de terror? Algum filme de terror? Assistiram do tipo Eu Ainda Sei O Que Você Fez no Verão Passado, número 89? Um clássico do terror do cinema, em que geralmente começa com uma cena de uma jovem falando ao telefone sem fio, numa casa isolada, numa noite de relâmpagos e trovões. Você está no Shopping Vitória comendo pipoca, e a cena vai se passando com aquela música, e você vai aumentando. Aí, de repente, um relâmpago maior, pá! O fusível, em toda casa de terror, o fusível queima. E você percebe pelos relâmpagos que pela janela passa um vulto. Você chega e faz assim na cadeira. Pessoas mais empolgadas tentam avisar para a personagem: presta atenção! Como se ela estivesse ouvindo você. E aí, todo filme de terror que se preze, o fusível fica onde? No porão. E a jovem vai entre uma porta e outra, quando você percebe que uma das portas se abriu. E ela faz assim, e já com a chuva entrando, o relâmpago, e ela não percebeu, coitada. E quando ela vai chegando no porão, que ela abre a porta, pá! Acontece exatamente isso aqui que aconteceu agora. Ela tem medo. Muito bem. Eu sei que muita gente já viu essa palestra com essa experiência, mas tem medo do mesmo jeito, né? Toda vez eu pego a pessoa. Vê só. O que aconteceu aqui? Eu criei uma imagem. Vocês foram me imaginando a cena. Vocês viram a casa. Vocês viram a porta. Vocês viram o relâmpago. E tiveram susto. Por quê? Porque a mente humana, ela não diferencia a ficção da realidade. Entendeu? Por isso que eu fiz a experiência, para provar para vocês. Nós não diferenciamos ficção de realidade. Logo, quando eu estou 10 anos depois, lembrando do que o Kleber fez comigo 10 anos atrás, eu estou sofrendo tudo de novo. Eu estou ressentindo. Kleber não sabe nem quem sou eu mais, nem lembra de mim. Óbvio. O algoz esquece da vítima, mas a vítima não esquece do algoz, né? Agora, esse não esquecer é a escolha. Ficamos presos, e aí André Luiz vai dizer o seguinte aqui no livro Evolução em Dois Mundos, sobre predisposições mórbidas. Porque aqui eu estou falando do que fazem comigo, mas também tem aquilo que eu faço com os outros. Como aprendemos a existência da predisposição mórbida no corpo espiritual? Como é que nós compreendemos? Aprendemos. Não podemos duvidar, olha o que ele vai dizer, que a imprudência, por exemplo, beber, fumar, se drogar, e o ócio, não fazer nada, se responsabilizam por múltiplas doenças. Ou seja, comportamento atual. Como sejam os desastres circulatórios, provenientes da gula, as infecções tomadas, a carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania, das drogas, ou da exaustão decorrente de excessos diversos, ficar noite e noite sem dormir, viver nas baladas, tudo esse comportamento do cotidiano provoca doença. Está dizendo, não vamos negar que isto tudo provoca doença. Mas ele continua. De um modo geral, porém, as doenças que duram e que afligem o corpo e dilaceram, guardam no corpo espiritual as causas mais profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, especialmente aquelas que estão recalcadas no espírito,
Aí ele vai dizer, ela pode afetar você se você não desabafar e não corrigir o que foi feito. As chagas ocultas do arrependimento criam na mente um estado anormal que chamamos de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a nos envolver num circuito fechado de si mesmo, monoideísmo, a ideia única, fica lá. Sabe quando você passa por uma dor muito grande, você fica assim, você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue ver TV, não consegue ler, não consegue conversar, não consegue dormir, aquele filme fica passando. Por exemplo, a morte de alguém que você ama, um acidente automobilístico, você estava lá e uma pessoa que você amava morreu, uma traição afetiva, essas coisas, fica lá na cabeça, você não consegue fazer nada. E aí ele continua, em nosso processo evolutivo, muitos aceitaram a correção dos delírios praticados e desequilibraram suas situações, e reequilibraram sua situação perante Deus com reparos, sofrimento e perdão. Olha, ele aqui está dando o seguinte para a gente, tem 3 formas de me recompor diante da lei. Eu vou reparar, eu vou ou sofrer, ou eu vou ser perdoado. Não necessariamente passando pelas 3 coisas. Enquanto muitos outros não aceitam e continuam errando, pois entenderam que agiram certos e suas vítimas receberam o que mereciam. Tem gente que acha que está certo. E aí ele vai dizer, finalmente, aí se estabelece uma ideia física, nódulos de forças mentais desequilibradoras, e é indispensável que acontecimentos reparadores, ou seja, para que isso seja quebrado, é necessário que algum reparo seja contraposto ao modo de enfermiço de ser. E aí, para que a gente acorde, a dor vai se apresentar. A dor, para Deus, não é vista como nós vemos. Por exemplo, seu filho está no videogame, está no WhatsApp, no Instagram, no Snapchat, no Facebook, vendo minissérie Netflix, o que você imaginar. Ele está se sentindo como? Infeliz? Não. Ele está tendo gratificação imediata do cérebro por qualquer uma dessas atividades. Aí você chega e faz assim, aquela frase terrível de escutar: desliga isso, pelo amor de Deus. Você passou o dia fazendo isso. Você tem prova amanhã. Aí a criança não consegue desligar. O que é que você é obrigado a fazer? É seu dever fazer. Você toma o videogame, ou o telefone, ou a Netflix. Não é assim que você faz? Ele passa a sentir-se como agora? Feliz? Ele entra em sofrimento. Porque ele tem que trocar o prazer leve e de pouco esforço de ver uma série que está pronta, um jogo que é instigante, para abrir um livro e adquirir conhecimento. Quando você pede para ele fazer isso, que ele sente que está sofrendo, você se sente culpado? Pensa aí, não, meu Deus, eu deixei meu filho sofrendo, ele está tendo que estudar, o bichinho. Estava tão feliz vendo a série predileta dele, estava tão feliz vendo os zumbis de Walking Dead. E agora eu tiro ele desse momento de profundo prazer e boto para estudar trigonometria, cosseno e cotangente. Como eu sou mal. Você se sente assim? Não. Por que você não se sente assim? Vamos pensar por que a gente não se sente assim? Porque você está fazendo algo certo. Porque você sabe que ver a minissérie não vai acrescentar absolutamente nada à vida dele, mas que estudar, sim. Porque, inclusive, para ele continuar vendo a minissérie, ele vai ter que pagar a conta da Netflix quando você desencarnar. Pelo menos ele tem que pagar os R$30 da Netflix. Não é verdade? Então, você sabe que ele não está sendo machucado por você. Mas ele sente isso? Não, ele acha que está sendo machucado por você. Você está tirando o prazer da vida. Quantas vezes eu disse à minha mãe, você nasceu para estragar a minha existência. Você veio por encomenda, assim, pá, vá lá e estrague tudo. Não é?
Porque quando me tirava daquilo que eu achava legal, eu achava péssimo. Quando está doendo na gente, Deus está bem tranquilo. Porque Ele está preocupado com o resultado final. E não com o momento do agora. Se a dor que nós sentimos como dor é uma necessidade para despertar a consciência, Deus usa por amor a dor para acordar. Porque, como diz lá no livro de Eclesiastes, para Deus, mais importante do que o início das coisas é o fim delas. Porque no fim tudo faz sentido. No fim, quando você se torna pai, você entende tudo que seus pais fizeram com você e vê como foi importante terem feito o que fizeram. Portanto, dor é um estágio necessário para despertar consciência, e Deus está tranquilo, porque Ele sabe, filho, fica tranquilo, você vai ficar tão melhor depois disso. Você estava tão idiotizado, tão lésbico, acorda para Jesus, né? Porque você estava assim, Então, às vezes, é esse chamado de despertar de consciência que nos joga na condição do deserto. A gente vai para o deserto, né? Então, naquele ambiente em que tudo falta, em que, por exemplo, meus pais influentes não podem fazer nada por mim. A cultura que eu adquiri não me ajuda. O que pode fazer um PhD em física nuclear com um pneu furado? O que qualquer pessoa sem PhD faz, só um macaco resolve. Só uma chave de roda resolve. Porque só no filme de MacGyver, Geração Moral e Cívica, é que tudo se resolvia com um palito de fósforo. Mas é ficção. Completa ficção. Só o MacGyver resolvia tudo com uma moeda e um palito de fósforo. Geralmente $1, né? Ele usava. Para nós, não. Então, quando eu entendo que Deus é amor, eu penso assim, se Deus é amor, nada do que Ele faz não tem como objetivo o amor. Então, tudo o que acontece na minha vida tem um objetivo amoroso, só que na hora que está acontecendo é chato. Porque eu estava vendo Netflix, ele me tirou. Mas ele me tirou para dar competência. E Deus fica bem tranquilo como seu pai e sua mãe. Estou certo no que eu estou fazendo. Você precisava dessa dor para acordar? Bom, uma coisa que eu não vou fazer é desistir de você. Isso é muito impressionante. Deus não desiste da gente. Porque tem hora que nem a gente acredita mais na gente mesmo. Tem hora que a gente entra num processo de tanta dor, tanta decepção, tanta desilusão, tanta falta de amor próprio, que nem a gente acredita na gente. Aí a gente está lá no meio do Saara. Para onde a gente olha, não tem nada. Lugar ótimo para encontrar papai. Porque quando você usa todos os seus recursos e eles se esgotam, aí você pensa, é hora de pedir ajuda a Deus. E ninguém vai entrar com você no deserto. Aliás, muita gente quando entra no deserto se separa, perde emprego, porque ela fica tão dolorida que as pessoas querem distância. Nem Deus entra no deserto com você. Porque Ele já está lá lhe esperando para lhe abraçar, para lhe acolher, para lhe reerguer, para que você ressignifique sua escala de valores e entenda, é porque eu colocava a minha felicidade, eu depositava minhas esperanças no que passa, em pessoas, em circunstâncias, em condições financeiras, em beleza, em títulos acadêmicos. Eu não tinha feito o meu depósito de capacidade no lugar onde a traça e a ferrugem não alcançam. Aí, papai chama por entrevista. Vamos conversar comigo? E como toda conversa íntima, ela é só entre nós e Ele. Simbolicamente, nós percebemos isso em vários momentos da vida de Jesus. Claramente percebemos isso quando ele vai chegando, depois de uma caminhada de quase 40 quilômetros, imagina isso a pé na Judéia, chegando perto do poço de Jacó, tem uma mulher lá.
Imagina a cena, porque eu fico imaginando o que aconteceu na minha visão Bob, da experiência lá do Evangelho. Porque Jesus vem com os discípulos, que já eram mal falados, porque iam de encontro ao que estava posto como padrão naquela época. Aí ele estava chegando, aí tem uma mulher no poço. A probabilidade de um homem se aproximar de uma mulher naquela época era zero. A mesma de você hoje em Riad, na Arábia Saudita, se aproximar de uma muçulmana, um homem. Os shoppings lá são diferentes os andares, frequentados por homens e por mulheres. Além disso, tratava-se de um grupo de judeus e de uma samaritana, em que se viam como classes distintas e rolava uma certa tensão profunda entre esses dois grupos. Então, simbolicamente, era pouco provável que alguém se aproximasse dela. Ela se via como menor. Imagine quando você acha que você é menor, que você é incapaz, que você é inferior. Ela se via como menor. E aí, quando Jesus vai se aproximando, que vê a mulher, ele pede para os discípulos irem buscar comida. Eu imagino que foi mais ou menos assim. Pedro fez: não, Jesus, pelo amor de Deus, não vai conversar com essa mulher não, vai queimar o filme da gente. Pedro, vai comprar comida? Vai comprar comida que tu não sabe nada. Tu está aprendendo ainda, um dia tu vai entender melhor. Passa embora, vai, me deixa. Porque era uma conversa íntima. Tinha que ser somente ele e ela. Aí ele se aproxima, ela estranha, porque ela se sente menor. É incrível, quem se sente menor dá um jeito das pessoas maltratarem. Chega no centro espírita e ela faz assim: quer ver que não vão me cumprimentar? E é incrível, não cumprimenta. Ela manda um Wi-Fi: não olhe para mim. E a pessoa vira o rosto, mas não é de propósito, mas ela lê como: tá vendo? Kleber, presidente de centro espírita, que coisa feia. Ficou sentado aqui, eu tenho que usar como exemplo. Você já me odiou, já lhe odiei, você já está esnobando o povo do centro. Então o que é que acontece? A pessoa já vem assim, ela já vem para ser humilhada, ela cria uma circunstância de ser humilhada, para confirmar a tese dela, que no fundo é: eu não mereço o respeito e o amor de ninguém, porque eu não me amo e não me respeito, e quem se odeia mesmo sou eu. Então preciso confirmar minha tese, criando circunstâncias de que todos me esnobem. Acontece. Só namora com gente que é ruim, porque sabe que vai sofrer. Eu sei que não acontece isso com vocês, obviamente. Né? Desenvolve o sentimento de tanta mesquinhez de si mesmo, que se torna lixo afetivo, terreno baldio, onde as pessoas vêm depositar migalhas de afeto. E você disputa a tapa, como se fosse um deus grego. Porque o que está faltando aí não é o amor dos outros, é o amor de si mesmo. A samaritana se sentia assim. Quando ele se aproxima e diz: dá-me de beber, ela faz: como é que você, um judeu, homem, pede a mim, uma mulher samaritana? Foi estranho para ela. Aí ele diz aquela frase: se você soubesse quem sou eu, era você que me pediria água, porque eu mataria a tua sede eternamente. Ela pensou bem objetivamente: que massa, nunca mais vou ter que vir no poço. Ser humilhada, denegrida, maltratada, era meio-dia, porque somente naquela hora não tinha ninguém para humilhar ela. Era óbvio que ela era uma mulher de vida simples, pobre e fácil, porque se ela fosse uma mulher, à época, honrada, quem estava pegando água seria ou um irmão mais velho, ou o pai, ou o marido, jamais ela iria só. E se ela fosse rica, era uma serva. Ela era pobre de vida fácil. Aí ela começa a ficar preocupada. O que é que esse cara quer comigo? Aí ela começa a fazer o elenco dela, né? Uma vida experiente, ela pensou: é mais um que quer me usar como mulher? Ou é mais um que quer me humilhar? Aí Jesus faz uma pergunta, né? Uma pergunta assim: cadê o teu marido? É uma pergunta cultural da época. Como uma mulher está sozinha no poço? Mas Jesus sabia quem era ela, não sabia? Por que ele perguntou? Para ver o que ela era capaz de revelar dela.
Ela fez: eu não tenho marido. Ela disse: meia verdade. Ele disse: eu sei, tivestes 4 e o que tem agora não te pertence. Aí ela olhou de novo para ele e pensou: ele agora vai me humilhar. Mas aí ela viu uma coisa que, cara, quando você vê, você fica completamente sem sentido. Você vê amor. Imagine você que acha que não merece amor, ver amor incondicional no olho de alguém. Você fica completamente sem entender. Como assim esse homem está emitindo amor? Aí ela entende quem é ele, ali. Pelo olhar de amor, ela diz: é o Rabi, é o Messias, que os 16 profetas prometeram, que a gente aguentou tudo durante milênios, escravidão, tudo, para você vir. Ela sai para contar para todo mundo. Ela foi dignificada pelo amor que ele viu nela, porque ele não olhou para ela como menor, e aí ela passou a se ver grande. É quando eu deixo de me ver como o mundo me vê, quando eu deixo de me ver como a minha mente doente me vê, e passo a me ver como Deus me vê. E como é que Deus me vê? O que é que vocês acham? Ele vê como filho. Deus vê a gente como filho. E é individual. É uma relação individual. É papai e eu. Papai sabe quem eu sou. Imagina, eu chego em casa, tem coisa que eu nem admito para mim. O que eu sei, eu tenho vergonha e Deus me ama. E isso me dá dignidade, porque eu não vou ser mais visto pelo olhar do outro, que me vê como menor, como incapaz, como pobre, como burro, como alguém para ser menosprezado, porque eu vou ter como única referência o único olhar que me interessa, que é o olhar do meu Pai sobre mim. Eu fico livre da visão distorcida, infantil e desequilibrada que o mundo que eu tenho de mim mesmo. E me vejo como um pai me vê, com toda a potência, apesar dos defeitos. Se você for hoje, no final da tarde, em presídios, o que você vai ver na fila? Mães. Às vezes é um estuprador, um assassino, e ela está lá. Ela deu trabalho à família, ela pediu dinheiro emprestado à agiota para o filho não morrer pelo tráfico dentro do presídio. Ela se expõe, ela é denegrida, ela é humilhada na revista. O marido não quer mais saber algumas vezes, os irmãos não querem nem ouvir falar. Ela está lá. Ela continua vendo que tem uma ponta de luz ali dentro. E ela é humana, imagina Deus, o que não vê na gente. Se tem mãe no presídio, tem. Tem mãe cuidando de criança com câncer? Tem. Tem mãe, como lá no meu estado, cuidando com crianças com microcefalia, que exige cuidado 24 horas, porque algumas têm convulsão de 8 em 8 minutos? Tem. Mas mais do que mãe, tem Deus, que inclusive bota a mãe e a criança no colo para ela suportar, deixar de viver para viver em função de um filho. Isso é Papai do Céu. Hashtag aceita que dói menos. Nós somos amados. Se eu não perceber isso, eu sempre vou me queixar. Eu sempre vou ficar pedindo mais. Eu sempre vou querer chamar a atenção dos outros. Se eu perceber que Deus me dá atenção, aí eu começo a mudar a minha escala de valores e passar a me relacionar com quem interessa, com o Papai do Céu. O problema está aí agora, é como me relacionar com Ele. Como é que eu vou fazer para me relacionar com Ele? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que, ao contrário das autoridades humanas, que quanto mais autoridade tem, mais distante de nós se tornam, Deus é inversamente o contrário.
Você não imagina que você consiga chegar perto de um chefe de Estado, de uma grande celebridade, porque deve ter um monte de anteparos, de polícia, né? De assessores, bajuladores. Deus é o contrário. Ele dispensa a apresentação. Já está lá. Só que ele é bem educado, bem cavalheiro. Ele espera o convite. Ele não invade sua privacidade, sua intimidade. Ele está à disposição, mas espera o convite. E a gente tem que desenvolver a intimidade na relação com Deus. Mas às vezes é difícil, né? Como é que Deus me ama? Isso é um traste. Como é que pode? É sem sentido. Eu sei, já aconteceu com vocês têm um dia assim que vocês têm a sensação de que Deus não está nem aí para mim? Já aconteceu com vocês? Aquele dia que tudo está errado, tudo dá errado, e para ironia é o dia do Evangelho. Já aconteceu com vocês? Aí você faz com que cara eu vou fazer o Evangelho hoje? Ótimo dia de fazer o Evangelho. Sabe por quê? Porque você está sem máscara. Você sabe exatamente quem é. Não é verdade? Aí você entra no movimento espírita, no início, você pensa que todo mundo é santo. Não sei se aconteceu com vocês, né? Primeira vez que eu fui, tem uma pessoa com uma mensagem assim: ó, meu irmão, seja bem-vindo a esta casa de amor. Toma essa mensagem. Não é? Aí vem uma pessoa antes, faz uma prece: amado Mestre Jesus, com aquela voz suave. Aí vem um palestrante que começa a falar do Evangelho, do amor de Deus. Aí você faz: que coisa linda, que povo bom. Depois de 15 dias de convivência, você descobre que é tudo doentinho igual a você. E que a pessoa que falou suave na prece, ela não estava fingindo doçura. Ela estava querendo ser doce. Que aquela pessoa que entregou a mensagem com a voz suave, ela não estava sendo falsa. Ela estava querendo desenvolver um comportamento de suavidade. Porque a gente aqui está treinando ser filho de Deus. Aprender a se amar. É claro que é mais fácil conseguir isso em 2 horas de reunião pública. É mais difícil em casa, 24 horas. É mais difícil no trabalho, dias e dias da semana. É por isso que encontro religioso só dura 3 dias. Qualquer religião, já 3 dias é o que a gente aguenta de convivência. A gente começa assim: que por você está aqui, a pessoa pega seu desodorante, você não pode usar, né? No 3º dia você está empurrando o nego na fila da comida, você está de cara feia porque o outro furou a fila. Gente, que é isso, meu irmão? Respeita a fila, velho. Aí o pessoal, 3 dias, acabou, separa. Senão vira o Big Brother. Entendeu? A gente está aqui aprendendo. E aí a gente começa a perceber: bom, mas Deus ama as pessoas como elas são. Deus me ama como eu sou. Então eu tenho que fazer a mesma coisa, eu não posso mais exigir. Não dá mais para ser exigente, gente. Pô, tanta... eu quero isso, eu quero aquilo. Não dá mais. É hora de sentir isso. Imagina, nesses dias que a gente acha que Deus não está nem aí para a gente, eu passei por um dia desse. Estava em casa, fiz o Evangelho, abri o livro Pau Nosso, que é cada paulada, né, que eu chamo de Pau Nosso. Abri Pau Nosso, depois o Evangelho, fiz uma prece, mas assim, ainda estava muito chateado. Aí, imagina, tanta coisa nesse mundo. Atentado terrorista. Então, em Campina Grande, Deus lá sabe onde é que eu estou. Vamos combinar, tem sentido isso. Aí eu fui, peguei o telefone e botei no Google e fiz pizza. Aí ele elencou: as pizzarias mais próximas da sua rua são estas. Quer ligar para uma delas? E como é que o Google fez isso? Porque o meu celular, como o meu tablet, como o computador, que qualquer um de nós tem uma coisa chamada endereço IP, que é como se fosse sua identidade. Esse só tem esse número e o de vocês só tem o número de vocês. Ao mesmo tempo, quando você usou a primeira vez, se cadastrou.
né? Você colocou seu nome, seu CPF, seu endereço, e de modo que esse endereço único, quando você entra no Wi-Fi ou no 3G da sua casa ou 4G, você acessa a rede de computadores e ao mesmo tempo é localizado por GPS. De modo que a rede de computadores sabia que eu estava na rua Wilson Gonçalves de Oliveira e que pizzarias estavam próximas da minha casa, disse o número e pediu para ligar. E daqui uns dias vai dizer, quer pedir novamente calabresa e 4 queijos? Porque eles usam inteligência artificial para isso, né? Quando eu vi aquilo ali, eu fiz, caramba, se o Google sabe onde eu estou, Deus sabe quem sou eu. Óbvio, porque eu não tenho apenas um endereço IP para Deus. Eu tenho um código genético inteiro, único. Eu fui criado de forma exclusiva. 7 bilhões de pessoas amadas única e exclusivamente, sim. Para um ser que é onipresente e onipotente, isso é completamente viável. Observa, você vai no Google e bota lá, Vitória do Espírito Santo, aí aparece um monte de coisa já da cidade. Aliás, ele termina de digitar para você, não é assim? Imagina Deus. Papai, eu sei, meu filho. Eu sei, faz tempo que eu sei. Mas eu estava esperando você conversar comigo e pedir minha ajuda. Agora sim eu posso te ajudar. Mas o massa é que Davi, aquele danado, percebeu isso, sem precisar do telefone. Vocês sabem que o livro de Salmos é um livro de hinos, né? São 150 salmos. Desses 150, 105 é de Davi. De forma que Davi estava no hit parade da Judéia, só dava Davi. Primeiro lugar na parada de sucesso hoje na Judéia, Davi, Salmo 23. Entendeu? Só 150, ele era o Michael Jackson do pedaço. Ou para fazer juízo ao Espírito Santo, era o Roberto Carlos da região. Compunha profusamente. E ele um dia percebeu isso, gente. Imagina, ele olhou assim, observando, refletindo. Você vê a grandiosidade daqueles homens, né? Refletindo, vivendo a experiência de intimidade com Deus, percebendo os detalhes do cuidado e do carinho de Deus. Quando a gente para de reclamar e passa a ter gratidão, a gente começa a ver o quanto Deus é carinhoso. Coisas bestas. Às vezes assim, mimos, Ele faz com a gente. Incrível. Aí Davi faz, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Olha que palavra ele usa, gente, para definir o nível de conhecimento que papai tem sobre os filhos. Sondar é conhecer por dentro. Quando o médico quer um exame mais detalhado, ele quer fazer o quê? Uma ultrassonografia. Né? Algum exame que veja você por dentro. Deus faz isso. Aí ele fica encantado. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Ao mesmo tempo, ao dizer isso, ele está fazendo uma referência mística àquele candelabro judaico que tem 7 velas. Vocês já viram? A menorá? Que é a referência do conhecimento de Deus sobre nós. Entre as muitas leituras que se faz sobre aquilo ali, são 7 níveis de conhecimento de Deus sobre nós. Deus sabe o que está na nossa frente. Deus sabe o que está atrás de nós. Deus sabe o que está desse lado e desse. Deus sabe o que está em cima e o que está embaixo. E o 7º conhecimento, Deus sonda. É um livro belíssimo, o Evangelho. Da Gênesis ao Apocalipse. É uma obra de amor. Aí ele faz. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. E mesmo quando falta em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Você imagina? Lá antes de Jesus, pensando, olhando para as cabras, eu precisei de um iPhone para poder chegar a uma conclusão besta dessa. Ele não, lá profundamente, Deus sonda. Então se Ele sonda, Ele sabe da minha dor. E Ele sabe o que você passa quando você está no seu quarto chorando, achando que ninguém sabe o que você está passando.
mas ele não vai resolver para você aquilo. Porque ele sabe da necessidade que você tem de aprender a resolver. Mas tenha certeza, ele vai colaborar grandemente para isso. Mas eu preciso pelo menos ter a humildade de pedir. Você chega assim, papai, eu não estou conseguindo fazer essa prova. O que é que o seu pai ou sua mãe pode fazer por você? Ele pode fazer a prova, mas ele não pode fazer assim. Então, senta aqui para a gente estudar junto. Eu vou estudar com você, a gente faz exercícios juntos, você não vai se sentir mais só. Aí vá lá, agora você faz a prova, porque eu não posso responder por você, porque eu estou lhe incapacitando a fazer isso. Aí você começa a perceber, nada a reclamar, tudo a agradecer, nada mais a pedir, só a agradecer. E quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas sabe o que é? Porque eu tenho medo. No fundo eu não confio em mim. Deus confia, mas eu não confio. Então é preciso vencer esse medo. Porque o medo, ele paralisa. O medo faz com que as coisas não se frutifiquem. Observa lá a parábola dos talentos. Um recebe 1, um recebe 3 e um recebe 5. Os dois que receberam 5 e 3 respectivamente, multiplicam. O que recebe 1 diz o seguinte: porque eu tive medo, escondi o meu talento. É chamado de quê? Servo infiel. Não é isso? Olha, sofrimento voluntário, que eu citei no início da palestra. As pessoas sofrem sem necessidade. Sofrimento voluntário. Observa isso. Um dia, um amigo me chamou, no final da tarde, no estacionamento da clínica. Era 5h30, numa sexta-feira. Acabou com o meu final de semana. Ele. Quando eu saí, ele disse: olha meu carro novo. Foi terrível. Era o carro que eu queria para mim. Eu fiquei muito infeliz com a felicidade dele. E ainda por cima tinha que fingir que eu estava feliz. Aí eu, que coisa boa, você merece. E quanto mais ele mostrava, olha, tem 7 airbags, e saiu, oh, que coisa linda. Cheguei em casa irritado, completamente sequestrado emocionalmente. Aconteceu alguma dor na minha vida nesse dia? Olha o sofrimento voluntário. Cheguei em casa e comecei a dizer, pois eu trabalho demais, eu queria comprar um carro novo, queria um carro tal. Ela, pra quê? Porque sim, porque eu mereço. Porque a gente se acha, né? Vamos combinar que a gente se acha. Aí, haja entrar em site de financiamento de carro. E haja calcular juro. Passei o sábado assim, sequestrado, mal comia, mal dormia. Fui dormir irritado, sabe? Domingo passei o dia assim. Domingo de tarde eu descobri que se eu ficasse sem almoçar 6 meses, eu conseguia comprar o carro. Ficava fitness, tomava chazinho, né? Aí de noite, simplesmente a sanidade voltou. E eu fiz, eu não preciso ir trocar o carro. Aí cheguei na sala, minha esposa olhou para mim e fez, você está bem agora, né? É, meu amor, eu não preciso trocar o carro, não. Ai, graças a Deus, voltou. Eu estava até longe, estava parecendo cachorro comendo osso, todo não pode nem chegar perto. Aí ela percebeu que eu estava rindo. Por que você está rindo? Porque eu estou super feliz com isso. Por quê? Eu descobri uma coisa fantástica sobre mim. O quê? Eu sou invejoso. Eu disse, tu está feliz? Sim. Ela, por quê? Porque eu achava que eu não era. Isso lhe deixou feliz? Claro. Como é que eu vou mudar uma coisa que eu acho que eu não tenho? Se eu achava que eu não era, eu não estava trabalhando uma coisa que eu preciso trabalhar. Eu estava fazendo de conta que eu não era. Agora eu tenho convicção que eu sou. Ô, bicho ruim. Agora vai ser fácil, porque aí agora eu vou trabalhar o sentimento. Porque é um sentimento de criança. Competindo com o irmão. Eu quero essa bola também. Pronto, vamos amadurecer. Que é isso? A bola é dele, consiga a sua. Que massa que ele conseguiu uma bola.
Isso é um sofrimento voluntário. Agora observa. Chega em casa, aí você acessa as redes sociais e começa a fazer assim, né? Curte, odeia outras, odeia mais algumas, curte outra. Depois de 14 minutos fazendo assim, o seu cérebro começa a produzir cortisol e bloqueia a produção de endorfina. Ou seja, ele começa a deprimir. Porque é a música da Xuxa, é assim. Todo mundo está feliz, todo mundo quer cantar, todo mundo pede bis e eu aqui neste lugar. Não é assim? Eu lembro que em janeiro eu recebi um WhatsApp que era assim: cairão 10 mil na praia, 1.000 no resort, e tu ficarás aqui, em Campina Grande. O que acontece? Sofrimento voluntário. Eu começo a me comparar. E a comparação gera infelicidade. Gera angústia, gera dor, gera tristeza, gera decepção. Embora muito do que eu estou vendo é pura fantasia. Não é assim? Lembro de um amigo meu que chegou e botou assim no Instagram: hoje, numa noite romântica com minha esposa, tomando um vinho chileno, com um fundi de 4 queijos, na nossa nova casa no condomínio tal. Aí embaixo, pessoal, casal lindo. Oh, que coisa linda. Curti. Ah, amo vocês. Essas mesmas pessoas que diziam isso, printaram a tela e começaram a jogar nos grupos do WhatsApp. Tu viu que ridículo? Se exibindo, ó, coisa feia. Porque no fundo quem estava tentando comprar uma minha casa, minha vida, e que faz parte da sua rede social, e que viu você num condomínio, numa casa de R$1 milhão, olhou aquilo ali e fez ódio, mas bota curtir. Porque a opção de curtir, ela é oculta. Mas a Universidade Alemã pesquisou que 87% das pessoas da rede social da gente odeiam o que a gente posta. Lamenta e sofre com o desfile de snob. Estou no restaurante tal, estou na balada tal, olha a roupa que eu estou, sensualizando na academia no espelho. Primeira foto da manhã, né? Bem assim, né? Dá aquela posição para ficar mais, tirar foto. Aí. Tá lá o outro, magro, raquítico. Não tem um glúten, não tem nada, tá lá. Olha. Foi que eu fiz na outra vida para nascer desse jeito, né? Nenhuma academia eu posso pagar, meu Deus. Não posso nem me dar o luxo de comer glúten, tem que ser esse pão branco mesmo, ainda dá graças a Deus. É uma tristeza. Aí eu peguei e mandei para ele: amigo, tira essa postagem, tá ridículo. Olha o comentário que as pessoas estão fazendo. Aí comecei a mandar os prints. Óbvio que eu apaguei quem mandou o print, para não criar um conflito, né? Aí ele fez: mas por que é ridículo? Eu disse: quer que eu diga? Diga. Porque se você estivesse numa noite romântica com sua esposa, suas mãos não estavam no smartphone. Vamos combinar que é ridículo mesmo. Eu até posso descrever a cena. Você está de um lado da mesa, ela está do outro, cada um com seu Instagram e Facebook, tendo mais prazer em esnobar do que ele estar junto, comemorando de fato, como casal, essa conquista merecida do trabalho justo de vocês dois. Vocês estão mais felizes em mostrar que conseguiram do que de agradecer a Deus pela conquista. E isso humilha as pessoas. Você lembra quando André Luiz vai pela primeira vez voltar às regiões de suicidas? E os mentores fazem: baixem a luminosidade para não constranger nossos irmãos? Imagina, vamos fazer um trabalho social na periferia de Vitória, de Vila Velha? Bora! Você vai de perfume francês, relógio e roupa de marca? Não é só porque você possa ter medo de ser roubado, não. É sobretudo por respeito às pessoas que estão lá e que não têm o que você tem. Você apaga o que você pode para não constranger quem não tem. Mas a gente tem o prazer de esnobar. Aí a gente sofre. Aí o que é que Papai do Céu diz assim? Olha, se você
se concentrar no que as pessoas mostram, você vai sofrer. Porque o mundo, dizia Jesus, jaz no maligno. Há uma predominância do equívoco, do mal e da ignorância. Portanto, foco. Então, o que é que eu tenho? O servo infiel é aquele que recebe o seu talento e, em vez de fazer ele multiplicar, lamenta o talento dos outros. Ele pode ter até dito, também você deu 5-1, 3-8 e 1 a mim? É injusto. Também não faz nada. Não pode dizer? Ele pode também ter dito assim, mas vamos combinar, veja só, você deu 5-1, 3-8 e 1 a mim. O que tinha 5 e o que tinha 3, se investiu 2 e perdeu, ficou pelo menos com 1 e com 3. Mas eu, se tivesse me perdesse, perdia tudo. E aí você dizer o que comigo? O que Deus iria dizer se a gente perdesse todos os talentos? O que é que vocês acham? Começa tudo de novo. Porque o importante foi o movimento de tentar. Entende? A ousadia. E teria alguém que poderia ser um exemplo de alguém que perdeu todos os talentos e como é que Deus tratou essa pessoa? Tem. Tem um cara, perdeu tudo. O filho pródigo. Pegou uma herança que não merecia, porque o pai estava vivo. Saiu num cavalo, jovem, bonito, cheio de moedas de ouro, se achando. Foi para a balada da Judéia. Todas as nights, as raves, tudo que tinha, ele, tô lá. Hashtag não perco nada. Foi. Curtiu geral, e aí, claro, o dinheiro foi. Chegou um momento que, cara, não tinha ingresso para entrar nem numa boate. E aí, ele estava sem dinheiro, já tinha vendido o cavalo, estava magro de fome, aí chegou à conclusão de que, rapaz, vou voltar. Mas eu não mereço ser filho, não. Perdi tudo que meu pai me deu, não mereço ser filho. Mas eu vou ser mais bem tratado como servo dele do que aqui onde eu estou. O cara volta se sentindo completamente humilhado, não é não? Aí ele aponta no início da aldeia que o pai é o senhor daquela aldeia. Aí olha a referência que esse texto de Jesus faz ao Salmo Senhor, sei que tu me sondas. Quando o cara aponta na montanha, num gesto incomum para a época, o pai, ao invés de esperar o filho vir até ele, vai até o filho. É incomum. Aquele homem judeu, com aquelas suas vestes, correndo em direção ao filho. Eu penso que quando o cara vê, ele fez, ixi, vou apanhar daqui. Mas se ele bater em mim, eu estou na condição de filho, e mereço. Só que quando o pai vai se aproximando, ele começa a ver uma coisa estranha. Tão estranha como a samaritana, quando olhou para Jesus. Poxa, ele está sorrindo. Ele está rindo para mim. Ele está com os braços abertos. Não acredito, não. Depois de tudo que eu fiz, esse homem ainda está me amando. Não, eu vou me prostrar. Quando ele ameaça se jogar no chão, o pai corre mais, puxa e dá um beijo no pescoço. Por quê? Vamos começar de novo. Porque eu não desisto de você. Você pode perder tudo. A gente começa de novo. Porque só tem uma coisa que Deus tem para nos oferecer: amor infinito e abundante. O problema é que não falta amor de Deus para a gente, mas falta em nós a capacidade de se permitir esse amor. Falta em nós a capacidade de achar que merece e sair da condição de vítima, de pobre coitado, que só sofre, para aceitar, começar de novo. Mas eu fiz umas escolhas bem horríveis quando eu tinha 16 anos. Começa de novo. Mas eu devia ter estudado. Começa de novo. Eu não devia ter casado com essa miséria, eu avisei, mas começa de novo. Né? Não tem importância, começa de novo.
não é mais o lamentar por quê, ou se perguntar por quê. Essa pergunta que geralmente quem tem angústia tem, depressão tem, é por quê? Ela só tem um objetivo: é encontrar culpados, para você sentir-se desculpado. Por que eu passei por isso? É para encontrar alguém que seja um causador da dor. E aí você não tem culpa. Apenas você está deprimido, está triste porque essas pessoas fizeram isso com você. Então é ótimo. Tem gente que não perdoa porque quer encontrar sempre um algoz para culpar e não fazer o movimento da mudança. E aí você pensa, poxa, está lá, ó. Por que Jesus faz referência ao Salmo? Porque quando o pai olha o filho no sopé da entrada da aldeia, ele sabe que se aquele jovem que saiu belo e num cavalo, cheio de ouro, entrar maltrapilho e sujo na aldeia, ele vai ser humilhado pelos servos, que vão olhar com desprezo para ele. E para evitar que ele passe tudo isso, sondando o coração do filho, sem que ele tivesse dito uma palavra, ele vai até o encontro dele. Não é assim que nossas mães fazem? Né? Claro que elas dizem assim, eu avisei, claro, é a mãe humana, né? Deus não faz isso. Eu disse que ia dar errado, mas acolhe. Dá o carão, mas está lá junto. Não é assim que funciona? Está sempre junto, acolhendo. Portanto, se o Evangelho tem uma solução, se o Evangelho é uma consolação, é porque o próprio Cristo veio para testemunhar que nem na crucificação Deus o abandonou. É porque aquela frase, Senhor, Senhor, porque me abandonaste, é ainda um grande conflito teológico sobre se foi aquilo que ele disse ou não. E por tudo que foi a experiência do próprio Cristo, é bem provável que ele não tenha pronunciado esta palavra, porque ele sabia exatamente a tarefa que ele tinha que exercer, né? Tanto que ele disse sim, que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente está sempre com Deus por perto. No momento da dor, sabe Deus? Deus é aquele que está com você quando você recebe um filho nos braços, comemora, recebe os parentes, prepara o berço, tira um monte de foto, curte cada passinho que ele dá, mas é também esse mesmo pai que vai estar do seu lado se um dia seu filho estiver aqui antes de você e você estiver em desespero, devolvendo ele para o alto. Naquele dia que você não consegue andar, não consegue ver sentido, você pensa em não existir mais, porque nenhuma dor é mais insuportável do que essa, perder um filho. Ele está em todos os momentos. É um casamento perfeito. Esse sim, é na saúde e na doença, na tristeza e na alegria. Está com você lá. Vai passar, você vai reencontrar. Esses laços não foram desfeitos. Tudo vai fazer sentido. Depois vai haver um grande reencontro. Portanto, a cura é aceitar o amor. A cura é se responsabilizar. Eu não quis ficar aqui nesse seminário definindo os vários tipos de depressão que em qualquer site você encontra. Dizendo os tipos, os tratamentos. Isso aqui não é um curso de psicologia nem de psiquiatria. Isso aqui é uma casa de oração, de acolhimento. O que nos interessa aqui não é o que eu tenho. O que nos interessa aqui é a cura. A cura tem um nome, Jesus de Nazaré. É se aproximar desse nosso irmão que é o modelo que Deus nos deu para se inspirar, para construir em nós essas competências. E aí você sai daquele padrão vítima, né? Você passa para o padrão de autorresponsabilidade. O padrão vítima canta a música da vítima, que era uma música que eu adorava, por sinal, que é muito bonita, é uma poesia muito bonita, que diz assim: quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos, e eu não esqueci
toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. É bonito? Guilherme Arantes. É um momento de dor, que a gente vai para o útero e fica lá recolhido, assim, sabe, como uma criança. Aí você cresce, amadurece, ressignifica a vida e, sob um novo olhar, canta uma nova melodia que diz: ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Olha que legal. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. E olha agora, cada um de nós constrói a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Vamos para o intervalo? Obrigado.